Feliz. Doutor Sebastião, vamos conversar sobre PSDB? Você tocou no assunto aí do Rodrigo. A gente chegou a conversar no meio da eleição sobre as nossas opiniões, sobre como ela transcorreria, né? Então eu queria saber de você o seguinte: por que o Rodrigo, sendo o governador atual, com a caneta na mão, teoricamente apoio de centenas de prefeitos, por que ele não conseguiu ir para o segundo turno? Não estou nem dizendo passar ou não o Tarcísio, mas ir para o segundo turno. Vamos lá. Bom, são algumas análises aí, né? Nós temos uma questão política, partidária e temos ações do próprio Rodrigo, né? Então eu vou aproveitar, já que você falou também de PSDB, vou dizer um pouquinho, né? O PSDB, o que está acontecendo hoje com o PSDB não é culpa exclusiva do Dória. Eu já dizia quando eu saí do PSDB, foi uma sequência de erros, a falta de renovação, eram sempre os mesmos candidatos, Alckmin, Serra, Alckmin, Serra, né? Não estimulando, né, essas lideranças que o PSDB tem de muito valores nas cidades, o próprio deputado federal Eduardo Cury. Então, não estimularam essas lideranças. Esse foi o primeiro erro. Depois veio a questão Aécio Neves, que também passou despercebida ali na situação. Né, botaram panos quentes naquela situação grave, porque independente dele ser condenado ou não ser condenado, tinha uma gravação ali, né, ele, enfim, praticando tudo aquilo que a gente abomina em todos os aspectos, né? Terceira questão, aí veio situação do Dória, eleição do Dória, a gestão da pandemia, depois a vinda do Rodrigo Garcia. Quando o Rodrigo Garcia foi convidado para vir para o PSDB, fui avisar que eu sairia do PSDB. O Rodrigo Garcia me chamou, fui ao Palácio, ele pediu para eu não sair do PSDB naquele momento, que ele ainda não era candidato, e eu disse claramente para ele, eu falei, olha, eu acho isso um grande erro do PSDB, a sua vinda para ser candidato. O PSDB tem grandes quadros, muitos nomes que poderiam se colocar à disposição para ser o candidato ao governador do PSDB. Ele falou, calma, eu não sou candidato ainda. Então, também, na minha opinião, é um erro grave. Partidos menores precisam disso, eles vão buscar talentos, o PSDB não. Tinha e tem grandes talentos em várias cidades, na Câmara Federal, enfim. Então eu dizia que esse também tinha sido um grande erro. Depois vieram as prévias, que aí foi um horror. Primeiro, pelas graves denúncias, que a gente sabe que estão muito próximos da realidade, de compra de votos, dentro de um partido, né, do PSDB. Inclusive, muitos daqueles que receberam recurso 2 dias depois se mandaram, né, do PSDB, depois das prévias. Aí vieram aquelas prévias que foram uma vergonha do ponto de vista técnico. Uma vergonha. Eu me sentia envergonhado, né, de ver aquela bagunça em relação à apuração. Não funcionar, interrompe prévia, aquela bagunça. E aí, depois veio... e aí eu saí do PSDB. Então, esse é o cenário, na minha opinião, negativo do PSDB, não só na eleição do Rodrigo. Mas, na minha opinião, é claro que depois da eleição concluída é fácil da gente falar. Mas ao longo dos últimos dias, né, dos últimos 30, 40 dias, eu comecei a chegar a uma conclusão que eu externei para algumas pessoas. Viu, Sebastião? Eu acho que o grande erro do Rodrigo foi não assumir o governo Dória. E eu vou explicar. Se você analisar, o governo atual não é tão mal avaliado. Não é tão mal avaliado. Aliás, estava até melhorando a avaliação, porque estava fazendo propaganda nos últimos dias, é natural em eleição que isso aconteça. Ele optou por negar o governo Dória. Ou seja, ele estava negando a boa avaliação do governo, as coisas boas. E quando ele fazia qualquer referência à atuação de governo, ele jogava lá para trás, para Mário Covas, para quando ele foi secretário disso, quando ele foi secretário daquilo. Era muito mais fácil absorver o Dória fazer uma meia-culpa, né, que exagerou, né? Até o Bolsonaro fez uma meia-culpa, que ele falou algumas coisas que não devia ter falado, né? Então o Dória fazer uma meia-culpa que exagerou porque estava querendo preservar vidas. Então você pode ver que, por exemplo, o Rodrigo não aproveitou 1 milímetro da vacina. 1 milímetro. Porque se ele falasse da vacina, ele estava se associando ao Dória. E as pessoas reconhecem o esforço do Dória, né? Nenhum governo é de todo ruim ou de todo perfeito. Você reconhece? Tem defeito. Óbvio, já falei várias vezes da questão da vacina, que o Dória fez um bom exercício, que inclusive acelerou a estratégia federal para depois o governo federal comprar. Na verdade, comprou todas as vacinas, inclusive a vacina do Butantan. Quem compra é o governo federal. Então, ele negar a gestão dele mesmo é um mau exemplo de lealdade. Então você passa
subliminarmente uma mensagem de deslealdade, e política não gosta disso, né? De esconder aquele cara que era o governador, negar este governador, e ele se associar a um PSDB que ele nem fez parte enquanto era PSDB. Né? Então, na minha opinião, Sebastião, minha leitura, né? Agora, claro que nós não podemos deixar de lado a questão da polarização. Seria também querer romantizar demais com tudo o que eu falei. A polarização é forte no todo o Brasil e no estado de São Paulo não foi diferente. Então, esse cenário Tarcísio e PT representa a polarização do estado de São Paulo. E se 30% das pessoas diziam que iam votar no candidato do Bolsonaro, portanto, ali a gente já tinha, e os 20%, 30% do PT, a gente já tinha aí esse cenário de segundo turno, podia até que o Rodrigo se aproximasse um pouco mais, mas era um cenário de segundo turno já meio preparado e pronto.